Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos fazendo a reunião Vida e Ministério Cristão, onde teremos algumas partes de nossas reuniões. Teremos joias espirituais, faça o seu melhor no ministério e o estudo bíblico de congregação. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família, e que Jeová sempre possa estar abençoando a sua vida. Vamos juntos agora encontrar nossas joias da semana 29 de maio a 4 de junho. Então vamos iniciar fazendo a leitura do texto que aparece em nossa apostila, que é o livro de 2 Crônicas, capítulo 29, o versículo 25, que diz assim: Nesse meio tempo, ele tinha colocado os levitas nas suas posições na casa de Jeová, com símbolos, instrumento de cordas e harpas, de acordo com as ordens de Davi, de Gade, o vidente do rei, e de Natã, o profeta, pois essas ordens tinham sido dadas por Jeová por meio dos seus profetas. Então a pergunta da apostila é: o que aprendemos do exemplo de Natã sobre aceitar a correção de Jeová? Então, baseado na Sentinela de 2012, 15/2, nós podemos responder da seguinte forma. Bem, aprendemos que devemos ser humildes quando corrigidos por Jeová. Então, qualquer correção que tenhamos deve estar sempre pautada na palavra de Deus e nunca em visão ou opção humana, pois pode estar errado. Então, sempre que você receber uma correção, aceite, mas analise a palavra de Deus e confirme se é realmente aquilo que foi dito. A segunda pergunta da nossa apostila: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então, nós podemos iniciar fazendo a leitura do capítulo 28, o versículo 20, que diz assim: Tilgate-Pineser, rei da Assíria, em vez de apoiá-lo, por fim veio contra ele e causou-lhe aflição. Então, Acais, para tentar se defender de uma nação inimiga, ele fez um acordo com o rei da Assíria, achando que iria ajudá-lo. Mas, como percebido, em dado momento, o próprio rei da Assíria veio contra ele e causou-lhe aflição. Lição para nós: infelizmente, muitas pessoas, não só cristãos, procuram a ajuda do mundo em vez da ajuda de Deus, achando que vai trazer felicidade, alegria e contentamento. Pode acontecer até certo tempo, mas depois é tudo ilusão. E tudo aquilo na qual ela depositou a sua confiança vem contra ela. Então, nunca deposite a sua confiança em pessoas, em homens e principalmente no mundo. Confie sempre na palavra de Deus e em Jeová e tenha certeza que você terá sempre o apoio de Deus. Ainda no capítulo 28, podemos fazer a leitura do versículo 22, que diz: Durante a sua aflição, o rei Acais agiu de modo ainda mais infiel com Jeová. Percebemos que Acais, ao invés de se dar conta do que ele estava fazendo estava completamente errado e voltar e procurar a ajuda de Jeová, ele ficou ainda mais infiel. Lição para nós: às vezes, quando nós passamos por situações difíceis na vida, não importa qual seja, a gente, ao invés de procurar a ajuda de Jeová, a palavra de Deus, a ajuda de irmãos, a gente se enfia mais ainda nos problemas do mundo, achando que lá nós encontraremos a solução para as nossas dificuldades. Então, se você ou eu estiver passando por alguma dificuldade, não procure mais o mundo. Não procure coisas que podem fazer com que você fique ainda mais desanimado.
Recorra a Jeová, volte para Jeová e entenda que somente Ele é capaz de ser fiel com você, lhe trazendo paz e contentamento de espírito. Ainda no capítulo 28, podemos fazer leitura agora do versículo 23, que diz assim: Começou a oferecer sacrifício aos deuses de Damasco, que os tinham derrotado. Disse: Visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, oferecerei sacrifícios a eles para que me ajudem. Mas eles fizeram com que ele e todo Israel tropeçassem. Então Acais, mesmo sabendo que Jeová era o Deus que lhe dava vitória, ele preferiu naquele momento de aflição procurar deuses que sabiam que não eram vitoriosos e que eram falsos. Lição para nós: às vezes, infelizmente, hoje no mundo, a gente observa as pessoas se dando bem na vida, por assim dizer, tendo uma boa vida, uma boa casa, um bom emprego, e a gente acaba, infelizmente, achando que lá está a alegria, o contentamento de espírito, achando que o Deus deles, o Deus desse mundo, está suprindo as suas necessidades. Infelizmente, acabamos visualizando isso e também correndo atrás disso. Assim como aconteceu com Acais. Lição para nós: nunca pense que os deuses das pessoas do mundo é melhor do que o nosso Deus Jeová. Porque mesmo que eles tenham uma alegria, um contentamento de espírito nesse momento, é apenas momentâneo. Somente o nosso Deus Jeová é capaz de nos dar alegria duradoura. Então, nunca ofereça sacrifícios para Satanás. Dê toda a sua vida, seu louvor e glória para Jeová. Ainda no capítulo 28, nós podemos fazer a leitura do versículo 24, que diz assim: Além disso, Acais ajuntou os utensílios da casa do verdadeiro Deus e os cortou em pedaços. Depois fechou as portas da casa de Jeová e fez para si altares em cada esquina de Jerusalém. Bem, percebemos aqui que Acais, após achar que os deuses das outras nações estavam lhe ajudando, ele virou as costas para Jeová, quebrou tudo que era pertencente a Jeová, fechou o templo de Jeová e começou a seguir aqueles deuses. Lição para nós: infelizmente isso acontece. As pessoas acabam virando as costas para Jeová, deixando tudo de lado por achar que o mundo está oferecendo alguma coisa de bom e esquece tudo o que aprendeu durante a sua vida. Lição para nós: mesmo que nós venhamos hoje passar por alguma dificuldade na vida, não importa qual seja, jamais, jamais vire as costas para Jeová, pois Jeová é o Deus da salvação. Então não procure a ajuda no mundo. Somente Jeová é capaz de lhe dar ajuda, a força necessária para que você possa continuar lutando e enfrentando as artimanhas de Satanás. Agora no capítulo 29, nós podemos fazer a leitura do versículo 11, que diz assim: Meus filhos, agora não é hora de ser negligente, pois Jeová os escolheu para ficar de pé perante ele, para servi-lo e para fazer fumegar os seus sacrifícios. Então Ezequias, quando ele se tornou rei, a primeira coisa que ele quis fazer foi restaurar a casa de Jeová. Então dirigiu essas palavras para o sacerdote, para os levitas e para o povo, que eles não podiam ser mais negligentes, pois Jeová os escolheu. Então eles tinham que ser rápidos e consertar a casa e a adoração de Jeová. Lição para nós: nós hoje também precisamos estar atentos. Nós não devemos ser negligentes com a palavra de Deus. Devemos prestar atenção e saber que nós estamos vivendo no tempo do fim. Então busque a Jeová, faça o trabalho ministerial,
encontre pessoas que querem servir a Jeová na pregação. Faça o seu melhor, pois o tempo está chegando. Então, onde nós queremos estar nesse momento? Devemos estar exatamente nessas palavras de Ezequias. Não seja negligente. Jeová os escolheu para ficar de pé perante ele. Gostaria de ficar de pé perante Jeová? Então, não seja negligente. Sirva Jeová fielmente. E o último versículo que nós vamos ler é o versículo 36, ainda do capítulo 29, que diz assim: E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa do que o verdadeiro Deus tinha feito para o povo, pois tudo isso tinha ocorrido muito de repente. Então Ezequias sabia que tudo o que estava acontecendo, prosperando, vinha de Jeová, pois estava acontecendo muito de repente. Então aquilo não se daria somente por meio de homens. Lição para nós: já aconteceu algo de repente na sua vida e você infelizmente não deu crédito a Jeová? Já conseguiu fazer algo absurdo que você viu que não foi nas suas próprias forças, mas que também você não deu crédito a Jeová? Então esse versículo nos ensina que tudo o que acontece ao nosso derredor, de repente, de uma forma inesperada, na qual você sabia que somente por suas forças você não iria conseguir, dê glória e crédito a Jeová. É Jeová lhe ajudando, lhe sustentando, lhe direcionando para que aquilo possa dar certo. Então, se alegre com Jeová, o verdadeiro Deus, pois somente Ele consegue fazer de repente as coisas dar certo. Crê nisso? Então dê toda glória e honra para Jeová. Então vamos iniciar fazendo a primeira conversa, que na nossa apostila ela diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. O morador corta a conversa de um jeito comum em seu território, mostre como responder. Depois, nós iremos fazer a análise da lição 4. Então, a primeira conversa, ela inicia assim. Ana, que é a publicadora, ela inicia dizendo: Bom dia! Hoje tiramos essa manhã para conversar com nossos vizinhos a respeito da palavra de Deus. Então, Madalena, a moradora, ela diz: Olha, bom dia. Vocês são testemunhos de Jeová, certo? Então Ana ela diz: Sim. Madalena continua: Então, infelizmente, a Bíblia de vocês está adulterada. Então não vou aceitar nada que venha dela. Ana, ela diz: Entendo. Você já teve a oportunidade de comparar e ver se de fato é isso? Madalena, ela diz: Não. Então Ana continua: Então, eu posso te dar a oportunidade de ver se de fato é isso. Eu vou ler o texto de Romanos 15:4 e nele vamos ver a importância da Bíblia em nossa vida. Depois, você compara com a sua, tá bom? Então Madalena diz: Tudo bem. Ana continua. Então Ana lê o texto e depois do texto ela diz assim: Concorda com esse versículo? Madalena ela responde: Com certeza. Somente ela é útil para os nossos dias. Então Ana ela diz: Isso mesmo. E além disso, mostrou que ela nos dá consolo e uma esperança. Mas que esperança é essa que a Bíblia nos dá para o futuro? Se você me permitir, posso voltar aqui na próxima semana e ver na sua Bíblia a resposta para essa pergunta. Então Madalena ela diz: Pode vir sim. Aí te falo sobre o texto lido. Então aqui a gente finaliza essa apresentação, primeira conversa, simples e fácil. Vamos fazer agora a análise do ponto número 4, que diz assim: Prepare as pessoas para entender o texto. Então, o que você deve fazer?
deixe claro o motivo de você ler um texto. Como pode ser feito isso? Pense no ponto que você quer destacar, mostre que tudo que você diz vem da palavra de Deus e deixe a pessoa curiosa. Então, nós percebemos que a publicadora, ela fez exatamente isso quando ela disse assim, ó, eu vou ler o texto de Romanos 15:4, aí ela continua. E nele vamos ver a importância da Bíblia em nossa vida. Então, ao fazer isso, ela preparou a pessoa para entender aquilo que seria lido. Então, por se fazer dessa forma, podemos dizer que Ana, né? Ela saiu muito bem na sua apresentação. Vamos agora fazer a revisita. Use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. Deixe uma publicação do kit de ensino. Logo após, nós vamos fazer a análise da lição 19. Então, a revisita, ela Você inicia está pronto assim. para ser Ana batizado? diz, Então vamos boa iniciar tarde, fazendo a Madalena, leitura do tudo resumo. bem? Então, Madalena diz, tudo Você bem. já aprendeu muitas Pode coisas entrar, sobre senta Jeová aqui. por meio do seu Então, depois de estudo da sentada, Bíblia. Ana É continua. provável que você já tenha feito Perceba algumas que já está com sua mudanças Bíblia pronta. para colocar em prática o que Madalena diz, aprendeu. sim, Mas hoje nós pode vamos ser usar que a alguma minha. coisa esteja impedindo Então, você Ana de se diz, dedicar a Jeová sem e ser problemas. batizado. Apenas Nesta lembrando, lição, hoje nós vamos ver a algumas das resposta à coisas seguinte que poderiam pergunta. impedir você de se Esperança, a batizar Bíblia, e como nos dá você para o pode futuro. lidar com elas. Como vimos, Então, a leitura do Deus ponto 1. nos dá uma esperança. Para Mas se batizar, qual esperança? você precisa ter um conhecimento Conforme nós exato da combinamos, verdade. vamos Isso ver não significa na que sua para se Bíblia. batizar você precisa Então pode saber abrir responder aí o texto toda em e qualquer Apocalipse pergunta 21, que 3 façam e sobre 4. a Bíblia. Você ler na sua, Mesmo quem já se batizou há depois muito lerei tempo na continua minha. aprendendo sobre Jeová. Mas Então Madalena, nesse momento, precisa ela vai fazer a conhecer os leitura do ensinos texto. principais da palavra de Deus. Assim que ela fizer a Os leitura, anciãos vão Ana ajudar também faz a você a leitura do descobrir mesmo se texto. já aprendeu o suficiente Então, um ponto para aqui se batizar. interessante, seria legal que a moradora, né, a Pergunta: sua ajudante nessa será que parte, você precisa estivesse saber usando tudo uma outra da Bíblia, para se batizar? para que assim pudesse Resposta: realmente ficar interessante a nós apresentação. precisamos ter um conhecimento Então, após a exato leitura da dos textos, verdade. né, cada um vai ler o Isso texto, significa Ana que continua. precisamos conhecer os ensinos Percebeu principais alguma da palavra diferença de Deus. grotesca? Leitura do Então, ponto Madalena 2. diz, Antes de se muda algumas batizar, palavras, você precisa mas o se arrepender sentido e dar é o meia mesmo. volta. Isso Interessante. significa que você Então, se Ana arrepende continua. profundamente de À qualquer coisa medida errada que que tenha formos feito no lendo passado os e textos, pede perdão a Jeová. você vai perceber mais Também ainda que significa não que você está existe decidido a viver de adulteração. acordo com a vontade de Mas, Jeová e voltando que para não o quer texto fazer nada que lido, ele diz que é você errado. conseguiu perceber a Outra esperança coisa que você maravilhosa precisa que Deus fazer nos é estar dá? assistindo às reuniões Então, Madalena e pregando diz, junto sim, com a congregação. ele promete acabar com tudo que hoje Pergunta: padecemos, quais são algumas das choro, coisas que dor, você precisa pranto fazer e a antes morte. de se batizar? Então, Ana, ela continua. Resposta: Isso mesmo. precisa se arrepender Você e acredita dar que essas meia coisas volta. realmente podem Isso significa acontecer? que você se Madalena arrepende diz, profundamente de qualquer isso eu coisa não tenho errada dúvida. que tenha feito O no que Deus passado. promete, Ele E precisa cumpre. também Mas estar infelizmente o nosso assistindo conceito às sobre isso é reuniões diferente. e pregando Eu penso junto nessas com a coisas no congregação. céu. Você já acredita o Leitura que é do aqui na ponto terra? 3. Então Ana Alguns diz, têm medo de não fique conseguir fazer tranquila. tudo o que prometeram Logo, para logo você vai Jeová. perceber que É verdade isso que é às só vezes detalhes. você vai cometer E você erros. entenderá por quê. Afinal, até homens Olha, e eu mulheres gostei fiéis muito da nossa mencionadas conversa na e Bíblia gostaria de erraram. vir no outro Mas dia lembre-se que para Jeová não responder espera a que uma seus outra servos pergunta. sejam O que perfeitos. pode ajudar Ele você fica a feliz entender a quando você Bíblia. faz o seu melhor. Até lá, E ele vai vou deixar ajudar com você você. essa Na brochura. verdade, Seja feliz Jeová para sempre. garante que nada E será gostaria que capaz de você nos desse separar uma do lida na amor lição dele. 2. Então aqui a Pergunta: gente finaliza por que você não deve ter a nossa medo de se revisita batizar? e vamos fazer agora a Resposta: análise da lição 19, Jeová, que ele é não espera toque que seus o servos coração das sejam pessoas. perfeitos. Então o que você Ele deve fica fazer? feliz Ajude quando as você pessoas a faz o entender a seu importância melhor. do que E ele aprenderam e garante agir de que acordo com nada isso. será Como capaz pode de ser nos feito separar isso? do amor dele. Ajude as pessoas a pensar sobre si Aprenda mesmo mais. por se fazer perguntas. Conhecer melhor a Jeová e Ajude as aceitar a pessoas ajuda a ter a dele vai motivação dar a força correta. que você precisa para vencer Também qualquer pode dificuldade fazer para se batizar. perguntas, porque vai fazer com Ponto que a 4. pessoa pense e Conheça raciocine melhor a e deixe que Jeová. Jeová seja o foco
Até que por ponto você usar precisa a conhecer palavra a de Jeová Deus. antes Então de ser podemos batizado? perceber Você que precisa Ana, ela conhecer a fez Jeová a algumas ponto de perguntas amá-lo para e querer descobrir o que agradar Madalena a ela Ele. pensava e achava, não Assista só ao do vídeo conceito da Bíblia como dela, né, da alguns Testemunha de chegaram Jeová ao ser batismo literada, mas também para do texto ver o lido, que os daquilo que estudantes foi da lido em Bíblia ao redor do Apocalipse mundo 21. fizeram Então para podemos conhecer dizer que melhor Ana a ela saiu Jeová. muito bem nesse Depois ponto e converse sobre conseguiu o ponto tocar a o seguir. coração Então veja o vídeo da e logo Madalena, né, após nós que estaremos era fazendo a adoradora. pergunta. Então eu já assisti o Vamos vídeo. juntos A agora primeira fazer a pergunta última é: no parte, que é vídeo, o o estudo que ajudou bíblico, algumas pessoas que a se está na lição prepararem para o batismo? 10.4. Então, Logo podemos após iremos resumir da seguinte fazer a forma: análise da o que lição ajudaram número foi 13. a leitura da Então, o palavra de estudo nós Deus, podemos iniciar assim. oração Então, e Ana, assistir ela regularmente começa. às reuniões, Agora, no Salão Madalena, do no Reino ponto 4, e nós também vamos ver por que pregar as temos a boas novas. necessidade de Então, estarmos todos reunidos. falaram que isso os Então, o ajudaram tema do ponto bastante. 4 é: Vamos fazer a leitura conheça de as Romanos, reuniões capítulo das 12, testemunhas de o Jeová. versículo 2 diz O assim: início diz assim. E Então, parem de faz a se leitura amoldar a este inicial mundo, e mas depois sejam diz: transformados, para ter renovando a sua certeza da mente, importância a disso, fim de comprovar veja só o que diz por si capítulo mesmos, 3, o a versículo boa, 16. aceitável Você e mesmo pode perfeita ler. vontade de Deus. Então, Então a Madalena pergunta faz a leitura, é: depois você Ana tem continua. dúvidas sobre o Muito que a bem. Bíblia Com ensina? base nesse Você tem texto, a dúvidas pergunta de que é: as testemunhas de Jeová no ensinam tempo dos a verdade? apóstolos, como os Então, cristãos essa é uma adoravam resposta, a Jeová? individual. O Então, que eu posso Madalena ela responder é que não. responde: Eu não tenho dúvida bem, que a percebi que o Bíblia é a palavra de objetivo era Deus e que ela para ensina ensinar, a verdade. encorajar e cantar. A segunda pergunta, eu Então, também não Ana ela tenho dúvida continua: que as isso testemunhas de Jeová mesmo. ensinam a Hoje, em verdade. nossas reuniões, não é diferente. Se você As tem testemunhas de Jeová alguma dúvida, sempre se reúnem pesquise para mais a palavra adorar de a Deus para que você Deus. possa sanar Como você essas ainda não teve a dúvidas. oportunidade de A segunda ir em nossas pergunta, reuniões, se tiver alguma vou te dúvida, o que mostrar você um pode vídeo fazer? que tem o tema Então, O que pesquise mais a acontece em palavra um de salão do Deus, reino. compare Presta a atenção palavra de nesse Deus com as vídeo, pois publicações após vou te fazer produzidas uma pela pergunta organização, vê se que tem está coerência, abaixo. se não tem coerência. Então, Se finge você que vê tiver o alguma vídeo dúvida, e depois procure alguma diz. pessoa experiente Então, Madalena, para a sanar pergunta essas é: dúvidas, para no que assim vídeo que você você possa acabou servir a de Jeová com ver, alegria. o que acontece Ponto em um 5. salão do reino Vencendo e qualquer que coisas dificuldade são para se parecidas batizar. com o que você leu Todos em nós enfrentamos Colossenses desafios quando 3,16. decidimos dedicar Então, nossa vida Madalena, a ela Jeová e ser responde. batizados. Bem, deu para perceber Para que ver um também exemplo, as pessoas se assistam reúnem ao para vídeo louvar, aprender Vencendo sobre Desafios por Deus. Amor de Jeová. Tem um Depois intercâmbio, né, de converse sobre os encorajamento, elas pontos a conversam no seguir. início, no Então final, não vamos se ver o faz vídeo, coleta. logo após nós Então iremos realmente é bem fazer a pergunta. interessante. Então acabei Então de ela assistir o continua. vídeo, espero Isso que também mesmo. você tenha assistido. Essa próxima pergunta Então a que eu primeira vou fazer, pergunta, você só um pode também detalhe, utilizar as o gravuras nome dessa abaixo irmã é para muito fazer seu difícil de comentário. pronunciar, então Então a vou pergunta é: falar só o no primeiro nome vídeo dela, tá bom? ou na imagem abaixo, viu mais Então vamos lá, alguma coisa que pergunta. você gostou das No reuniões? vídeo, que Então desafios Madalena ela Naran diz: precisou bem, algo vencer que me para chamou a servir a atenção Jeová? é que vocês não Então cobram dízimo, percebemos né? que E os ela membros era do podem exército, participar né? por meio de Era o orgulho para a comentários família. voluntários. E Isso é também interessante. ela morava com Então uma Ana ela pessoa diz: que não era sobre esse casada ainda. detalhe Ela de morava com o pedir seu dinheiro, namorado. veja o que Então, diz os 2 desafios Coríntios é 9, que ela 7. Você precisava, pode né? ler. Sair do exército para A servir Madalena melhor a faz a Jeová leitura, e também depois Ana ela decidir se continua. casaria ou Com base no terminaria texto, o seu a pergunta: relacionamento. por que as A segunda testemunhas de pergunta: Jeová não pedem como o dinheiro em amor suas que reuniões? Naarã tinha por Então Madalena Jeová ela a responde: ajudou a vencer esses bem, o texto desafios? mostrou que devemos dar de Então, o amor coração por e não Jeová era forçado. tão grande Ana que ela continua: decidiu você sair do acha que isso exército, acontece em todas as mesmo igrejas? contrariando a sua Madalena família, diz: e claro que também não. terminou com seu Às vezes relacionamento em é até virtude constrangedor. do rapaz não querer Então se Ana casar. continua: Então, verdade, foi decisões, mas no e salão do no final do reino vídeo e ela em todo falou que mundo realmente foi só as mais faz a importantes e oferta ou donativo acertadas, quem quiser, porque o que vale é conforme a servir Bíblia a nos Jeová. ensina. Pois bem, Vamos agora fazer a na leitura de próxima dois reunião textos e teremos depois muitos fazer a assuntos pergunta. interessantes. Então, Eu trouxe a minha Provérbios apostila. 29, Dá uma olhada 25 aqui diz: comigo e Tremer veja qual diante de desses assuntos homens é você uma achou mais armadilha, interessante. mas quem confia em Então Jeová Madalena será ela diz: protegido. bem, eu gostei 2 desse tema Timóteo aqui, ó. 1,7: Jeová Pois é Deus o não Pai nos dos deu um órfãos. espírito de covardia, Então mas Ana de diz: poder, de realmente amor é um e de tema bom senso. interessante.
Que Pergunta: acha de ir comigo na o que nos quarta-feira dá na reunião? coragem para vencer Então, os Madalena, ela diz: desafios? vou tentar fazer um Então, a esforço. resposta é saber que Então, aqui a gente Jeová, finaliza a ele nossa nos apresentação. protege E depois você pode continuamente, também pois finalizar da ele não maneira nos que dá você um achar espírito de melhor. covardia, Então, a lição mas ele nos dá 13, ela diz poder, assim: ó, amor e bom mostre como senso. colocar o assunto Então, em essas prática. qualidades nos ajudam Então, o que a deve ter ser feito? coragem e Ajude a confiar pessoa a em perceber Jeová. sobre como o assunto é útil para Ponto ela 6. e mostre como Confie colocar na em ajuda de prática o que Jeová. aprendeu. Jeová vai Como ajudar pode ser você a feito agradar isso? a Ele. Pense na pessoa, Então vamos assistir ao mostre a vídeo. pessoa o que Jeová vai fazer ajudar você. e com E depois certeza vamos conversar percebemos que sobre os Ana fez pontos a exatamente seguir. isso. Então Ela eu vou assistir o mostrou vídeo como aqui, você funcionava uma assiste reunião do aí, reino, depois a gente faz mostrou a as perguntas. importância dela estar Então a primeira presente nessa pergunta reunião no e vídeo: incentivou o que ela a estava fazer isso. impedindo um E no estudante final, da a Bíblia gente a percebeu que o se resultado foi batizar? positivo. Então, como vimos, Então era o percebemos que medo. Ana, ela O usou medo muito de bem essa desagradar a lição família, a 13. Jeová, E se não você conseguir também fazer as se coisas que preparar Jeová bem, tenha deseja. certeza que fará uma boa A segunda apresentação. pergunta: o que fortaleceu a Então, meus confiança queridos irmãos dele e em amigos, Jeová? chegamos no final desse vídeo. Então, como Faça seu vimos no melhor no vídeo, ministério. foi saber que Espero que tenha Jeová, sido de ajuda ele para não vocês. espera a perfeição dos seres humanos, mas na verdade Jeová espera que a gente simplesmente dedique a nossa vida a Ele e faça o nosso melhor. E o restante, Ele segurará na nossa mão direita e nos dará a força que nós precisamos. Isaías 41, 10 e 13 diz assim: Não tenha medo, pois estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. Vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-lo, vou segurá-lo firmemente com a minha mão direita de justiça. Então a pergunta: se você se dedicar a Jeová, como pode ter certeza de que é possível cumprir a promessa que fez? Então, de acordo com o texto lido, pois Jeová, ele vai estar do nosso lado, ele vai segurar a nossa mão. E fala que nós não precisamos ter medo, pois ele nos ajudará. Então, se Deus lhe faz essa promessa, fique tranquilo e tenha certeza que ele vai te ajudar. Ponto 7. Aumente sua gratidão pelo amor de Jeová. Meditar no quanto Jeová ama você, vai aumentar sua gratidão e seu desejo de servir a ele para sempre. Então vamos fazer a leitura do Salmo 40, versículo 5, e depois iremos fazer a pergunta. O texto diz assim: Quantas coisas fizeste, ó Jeová, meu Deus! Muitos são os teus atos maravilhosos e os teus pensamentos a nosso respeito. Não há quem se compare a ti. Se eu fosse narrá-los e falar deles, seriam numerosos demais para relatar. Então a pergunta: que bênçãos de Jeová são mais especiais para você? Então, uma pergunta particular. Para mim, é o fato de ele ter deixado eu ter o conhecimento exato da palavra de Deus, ter dado o seu filho como resgate por nós, abrindo assim a oportunidade de viver para sempre e ter um relacionamento achegado com Jeová. Continuando, o profeta Jeremias amava Jeová e sua palavra, e ele dava muito valor ao privilégio de servir a Jeová. Jeremias disse: A tua palavra tornou-se a exultação e a alegria do meu coração, pois eu levo o teu nome, ó Jeová. Então agora vamos responder as seguintes perguntas. Primeira, por que ser uma testemunha de Jeová é um privilégio especial? Resposta: pois temos a oportunidade de levar o nome de Jeová, fazê-lo ser conhecido pelas pessoas e mostrar que somente Ele é capaz de nos dar vida eterna. Segunda pergunta: você quer se batizar e se tornar uma testemunha de Jeová? Então, se você ainda não é batizada, responda essa pergunta de coração. Terceira pergunta: alguma coisa impede você de fazer isso? Então analise, o que está lhe impedindo, ore a Jeová e tenha certeza que Ele irá lhe ajudar. Quarta pergunta: na sua opinião, o que você precisa fazer para se batizar? Então, reveja, o que Jeová lhe pede de você e perceba o que você pode estar melhorando. Algumas pessoas dizem: eu tenho medo de me batizar e depois fazer alguma coisa errada. Pergunta: é assim que você se sente? Então,
Se é assim que você se sente, tenha certeza que Jeová está pronto para lhe ajudar. Vimos no estudo que ele vai segurar sua mão direita. Ele não espera perfeição. Ele simplesmente espera amor e gratidão por você fazer a sua vontade. Resumo: com a ajuda de Jeová você pode vencer qualquer dificuldade para se batizar. Revisão: será que você precisa saber tudo da Bíblia para se batizar? Resposta: não. Precisamos ter o conhecimento exato da verdade e saber os assuntos básicos da palavra de Deus. Terceira pergunta: que mudanças você talvez precise fazer antes de se batizar? Resposta: precisamos primeiramente arrepender dos nossos pecados, dar meia volta, assistir regularmente às reuniões, pregar no serviço de campo, para que assim possamos mostrar para Jeová que estamos prontos para se batizar. E a terceira pergunta: por que você não deve deixar que o medo impeça você de se batizar? Resposta: porque Jeová não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem. Então essa coragem nos ajuda a não ter medo. Então podemos ter certeza que quando nos batizarmos, nós teremos a força necessária para fazer a vontade de Jeová até o fim. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final do vídeo. Espero que de alguma forma possa ter lhe ajudado a preparar melhor o seu estudo. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.